Olá a todos e bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje vamos mergulhar no mundo dos contratos de relacionamento no Brasil. É um tema super interessante, né? Com certeza. É fascinante como a lei brasileira está se adaptando aos relacionamentos modernos, sabe? É mesmo. E a gente vai explorar tudo isso, desde união estável até os contratos de namoro e pactos antenupciais. A ideia é entender como esses contratos funcionam na prática e como eles refletem essa evolução do conceito de família, né? Exatamente. Queremos te ajudar a entender as implicações legais desses contratos para você tomar as melhores decisões, né? Afinal, ninguém quer começar um relacionamento pensando em término e disputa judicial, né? É verdade. Mas imprevistos acontecem, né? É sempre bom se prevenir. Sem dúvida. Se prevenir é essencial. Então, para começar a nossa jornada, vamos falar da união estável. Você sabia que esse tipo de união nem sempre foi reconhecido no Brasil? Pois é. Imagina só. Até a Constituição de 88, a união estável era considerada um concubinato, sem nenhuma proteção jurídica. Nossa, que situação. Ainda bem que as coisas mudaram, né? Mas me explica uma coisa. Como a lei define a união estável hoje em dia? Bom, a união estável acontece quando duas pessoas vivem juntas publicamente de forma contínua e duradoura, né? Com a intenção de formar uma família. Hum, entendi. É como um casamento informal validado pela convivência do casal. Isso. O que importa é a intenção de construir uma vida a dois como um casal. Não é só dividir o mesmo teto, sabe? É, a lei leva em conta a intenção do casal, né? A forma como eles se apresentam para a sociedade, a estabilidade da relação. Exatamente. É analisar o conjunto da obra. E em relação aos bens do casal. Se eles não formalizam a união estável, o que acontece em caso de separação? Aí a lei presume que eles estão sob o regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Por exemplo, imagina que durante a união estável, o casal compra um carro. Em caso de separação, esse carro, que foi adquirido depois do início da relação, vai ser dividido entre os dois. Ah, entendi. Tudo que foi conquistado em conjunto durante a união estável é dividido igualmente como em um casamento tradicional. Faz sentido. Isso. É como se fosse um casamento, mas sem cerimônia formal. E se o casal quiser definir outro regime de bens, é possível. Claro. Para isso, existe o contrato de convivência para a união estável. É um acordo onde o casal define as regras do jogo, incluindo o regime de bens, né? Legal. Então, além da comunhão parcial de bens, que outras opções o casal tem para escolher? Eles podem optar pela comunhão universal de bens. Nesse caso, todos os bens, até os que cada um já tinha antes da união, passam a ser do casal. Nossa, essa opção exige bastante confiança, né? Mas é ideal para casais que querem compartilhar tudo. E tem outras opções. Claro. Tem a separação total de bens, onde cada um mantém seus bens separados, sem partilha em caso de separação. Essa parece mais comum em segundas uniões, né? Ou para quem já tem um patrimônio antes da relação. Exatamente. É uma forma de proteger o que cada um já conquistou. E tem mais alguma? Sim, a última é a participação final nos aquestos. É um regime um pouco mais complexo. Basicamente, os bens permanecem separados durante a união, mas em caso de separação, os bens adquiridos em conjunto são divididos, Divididos como? proporcionalmente à contribuição de cada um. É o meio termo, né? Interessante. Mas e se o casal ainda não tem certeza se quer ter uma família? Tipo, estão só namorando, sem grandes planos, qual a melhor alternativa? Nesses casos, existe o contrato de namoro. Ele formaliza que a relação é só um namoro sem intenção de constituir família. Ah, entendi. É como se fosse um seguro para evitar mal-entendidos, né? E proteger o patrimônio de cada um caso o namoro termine. Isso mesmo. É para deixar claro que o objetivo da relação é apenas o namoro. Mas esse contrato impede que a relação seja considerada união estável. Olha, o contrato é um indicativo da intenção do casal, mas não é uma garantia absoluta. Como assim? A justiça analisa cada caso, levando em conta o comportamento do casal na prática. Então, mesmo com um contrato, se o casal agir como se estivesse em união estável, morando juntos, a justiça pode reconhecer a união estável. Exatamente. O que vale é a realidade, e não só o que está no papel. Entendi. Então, o contrato é mais uma forma de prevenir conflitos. Isso. É para evitar dúvidas e proteger os interesses de cada um. Mas o mais importante é o casal ter clareza sobre o relacionamento. Falando em clareza e planejamento, vamos falar dos pactos antenupciais. Para que serve esse contrato? O pacto antenupcial é um acordo pré-casamento, onde o casal define qual regime de bens vai ter. Então, se o casal quer um regime diferente da comunhão parcial de bens, que é o padrão, precisa fazer esse pacto antes de casar. Exatamente. É uma forma de personalizar o regime de bens. E quais as opções que eles podem escolher no pacto antenupcial? As mesmas da união estável. Comunhão parcial, comunhão universal, separação total e participação final nos aquestos. Entendi. Mas o pacto pode ter outras cláusulas além do regime de bens. Sim,
Pode incluir outras coisas da vida financeira, como administração dos bens, doação para os filhos, até divisão de despesas. Caramba, parece bem Bonito. completo. Né? Mas tem que seguir algum modelo. E sim, precisa ser feito por escritura pública, em cartório, com a presença de um tabelião. E é importante ter um advogado. Faz sentido essa formalidade, né? É um documento que impacta o patrimônio do casal. Com certeza, é um assunto sério, precisa de cuidado para garantir os direitos dos dois. E se o casal não fizer o pacto antenupcial? O que acontece? Aí, como já falamos, vale o regime padrão, a comunhão parcial de bens. Mas eles podem fazer o pacto depois de casado, né? Se quiserem mudar o regime. Sim, podem, desde que os dois concordem, né? Que bom. E nesse caso, o novo pacto também precisa ser feito em cartório. Sim, a formalização em cartório é essencial para garantir a validade do pacto. Perfeito. Agora, saindo dos contratos formais, vamos falar dos acordos informais. Eles têm validade. Sim, os acordos informais, até os verbais, têm validade no Brasil, mas precisam cumprir alguns requisitos, né? Quais são? As partes precisam ser capazes, o objeto do contrato precisa ser lícito, precisa ter consentimento mútuo e uma causa, um motivo para existir o acordo. Então, se eu combinar com um amigo que vou cuidar do jardim dele em troca de aulas de inglês, isso pode ser um contrato. Pode. Se vocês forem maiores de idade, a atividade for lícita se os dois concordarem e se houver um motivo para essa troca. Parece simples, mas me preocupa a questão da comprovação. Como provar a existência de um acordo informal? Essa é a grande questão. A falta de documentação pode dificultar a comprovação. Então, mesmo sendo informal, é bom registrar por escrito, né? Com certeza. A formalização, mesmo simplificada, traz mais segurança jurídica. E qual o papel da boa-fé nos acordos informais? A boa-fé é fundamental em qualquer contrato, mas nos informais ela é ainda mais importante. Por quê? Ela supre a falta de formalidades, garantindo que as partes ajam com honestidade, lealdade e transparência. Entendi. A boa-fé é como um guia, né? Garantindo que tudo seja feito de forma ética. Exatamente. A boa-fé é a base da confiança. Agora, vamos falar das relações homoafetivas. Com o reconhecimento legal dessas uniões no Brasil, os casais LGBTQI+ também podem usar esses contratos, né? Com certeza. O direito brasileiro garante que casais homoafetivos têm os mesmos direitos que os casais heteroafetivos. Que bom. Então, eles podem fazer contratos de união estável, pactos antenupciais, contratos de namoro, tudo igual. Exatamente. A lei não faz distinção entre casais homoafetivos e heteroafetivos. Isso é um grande avanço. E a adoção por casais homoafetivos também é legal no Brasil. Sim, a adoção por casais homoafetivos também é legal. A lei garante que o amor e o afeto sejam os elementos mais importantes para formar uma família. Que notícia incrível. Fico feliz que o Brasil esteja evoluindo e reconhecendo a diversidade familiar. Sem dúvida, a Constituição garante igualdade para todos, e a adoção é uma consequência disso. Mas, na prática, os casais homoafetivos ainda enfrentam dificuldades para adotar. Infelizmente, ainda existem desafios e preconceitos. A burocracia, a falta de informação e o preconceito de alguns profissionais podem dificultar o processo. É triste saber que o preconceito ainda é um obstáculo. Mas a lei está do lado dos casais homoafetivos, né? E a justiça tem combatido a discriminação. Sim, a legislação garante o direito à adoção por casais homoafetivos e os tribunais têm se mostrado mais sensíveis a essa questão. Que bom. É importante saber que a justiça está lutando pela igualdade. Com certeza. A justiça tem um papel fundamental na garantia dos direitos de todos. É isso aí. E com essa ótima notícia, chegamos ao fim da primeira parte do nosso mergulho profundo nos contratos de relacionamento. Na segunda parte, a gente vai se aprofundar na união estável e nos desafios dos contratos informais. Não perca! De volta ao The Deep Dive. Na primeira parte, a gente navegou pelo mundo dos contratos de relacionamento, explorando união estável, contratos de namoro, pactos antenupciais, e vimos também a importância da boa-fé, né? Até nos acordos informais. Isso aí, vimos um monte de coisa. Demos uma boa olhada no panorama geral. Mas agora, vamos nos aprofundar um pouco mais na união estável. Boa. A união estável, como a gente viu, é reconhecida pela lei como uma entidade familiar, com direitos e deveres parecidos com os do casamento. Mas uma pergunta que eu sempre tive é: quanto tempo de convivência é preciso para ser considerado união estável? Essa é uma dúvida comum. Tem um tempo mínimo, 1 ano, 2. Tá. Na verdade, a lei não define um prazo específico. Ah, entendi. Então não importa o tempo. Não, bem assim. O que importa é a convivência ser pública, contínua e duradoura, com a intenção de formar uma família. Então não é só o tempo, né? É a qualidade da relação. Isso. Um casal pode ser reconhecido como união estável em poucos meses, enquanto o outro que mora junto há anos pode não ser. Faz sentido. O que define é a intenção de construir uma vida juntos, como uma família.
Tipo, se o casal se apresenta como um casal, divide responsabilidades, tem planos. Isso já pode ser considerado união estável, mesmo que a convivência seja recente. Exato. É construir uma casa tijolo por tijolo. A lei leva em conta a solidez da relação, os planos em comum, a intenção de formar uma família. Entendi. É olhar para a relação como um todo. Isso. E como se comprova a união estável? Digamos que um casal precisa comprovar isso para fins legais. O que eles podem apresentar? Boa pergunta. A prova da união estável pode ser feita de várias maneiras. Tipo, Fotos do casal em eventos familiares, documentos que comprovem endereço comum, tipo contas de água e luz, contas conjuntas, mensagens trocadas entre o casal, até testemunhos de amigos e familiares. nossa, vale tudo. Tudo que mostrar a intenção de constituir família e a convivência como casal é como montar um quebra-cabeça. Boa analogia. Juntando as peças que comprovam a união estável. Exatamente. Por isso é importante guardar documentos, tirar fotos juntos, registrar os momentos importantes. E vai que um dia precisa, né? Exato. E se um dos parceiros negar a união estável, o que o outro pode fazer? Aí o parceiro que se sentir lesado pode ir para a justiça para ter a união estável reconhecida. E o juiz decide. Sim, ele analisa as provas e decide se a relação se encaixa nos requisitos da união estável. Nossa, imagino que essa situação seja bem complicada, né? Gera bastante desgaste. Por isso, nesses casos, ter um advogado especialista em direito de família é fundamental. Para garantir que os direitos sejam protegidos. Com certeza. Agora, voltando aos bens, a gente viu que na união estável, o regime padrão é a comunhão parcial, né? O que entra na partilha desse regime. Na comunhão parcial, são partilhados os bens que foram adquiridos depois do início da união estável. Só os bens adquiridos depois. Isso. Por exemplo, se o casal compra um apartamento durante a união, esse apartamento vai ser dividido em caso de separação. Ah, entendi. É. E os bens que cada um já tinha antes da união. Esses bens continuam sendo de cada um, não entram na partilha. Tipo, se um dos parceiros já tinha um carro antes. Isso, o carro continua sendo dele, mesmo depois da separação. Entendi. A comunhão parcial é só para os bens conquistados juntos. Exato. E as dívidas? Como funciona? As dívidas contraídas por um dos parceiros durante a união, para fins de família ou benefício do casal, são de responsabilidade dos dois. Tipo, um empréstimo para reformar a casa onde o casal mora. Isso. Essa dívida seria dos dois, mesmo que o empréstimo esteja só no nome de um. Entendi. E se a dívida for de um negócio particular de um dos parceiros? Aí, a dívida é só de quem a contraiu. A lei protege os interesses dos dois, mas também reconhece a individualidade de cada um. Faz sentido. A união estável tem que ser justa e equilibrada, respeitando a individualidade. Concordo. Mas, mudando um pouco de assunto, queria voltar ao contrato de namoro. Aquele que a gente falou no começo. Ele serve para evitar que a relação vire união estável, né? Mas e se, mesmo com o contrato, o casal resolver morar junto e ter filhos? Boa pergunta. Nesse caso, o contrato de namoro perde a validade. A intenção de formar uma família fica clara, né? Aí já se encaixa na união estável, né? Isso. A partir do momento que eles vivem como uma família, a união estável se configura. Entendi. O contrato só vale enquanto for só o namoro. Exatamente. É como se fosse um escudo, mas esse escudo se desfaz quando a relação evolui. Ou imagem. E por falar em evitar problemas, queria lembrar da importância dos acordos informais. A gente viu que a falta de um documento pode complicar as coisas. Pode. Mas tem algumas dicas para minimizar os riscos. Quais? Primeiro, sempre que demarquei, registre o acordo por escrito. Tipo um contrato. Não precisa ser um contrato formal. Pode ser um documento simples, assinado pelos dois. Sei lá, tipo, emprestar dinheiro para um amigo e fazer um recibo. Exato. Isso já dá mais segurança. É como ter um mapa da relação, né? Para evitar mal entendidos. Isso mesmo. E se não der para fazer um documento, tente juntar provas que mostrem um acordo. Tipo o quê? Mensagens, e-mails, testemunhas. Tudo que ajude a comprovar o que foi combinado. É construir um caso, né? É isso aí. E nunca esqueça da boa-fé, que é essencial em qualquer relação. A boa-fé é a base da confiança. Com certeza. Ela nos lembra que a ética e o respeito são importantes em qualquer situação. Verdade. E essa bela reflexão, chegamos ao fim da segunda parte do nosso mergulho nos contratos de relacionamento. Ufa, bastante coisa, né? A gente explorou bastante coisa. Mas ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai falar das tendências do direito de família no Brasil e dos desafios da diversidade familiar. Isso aí. Tem muita coisa legal para discutir ainda. Então não perca a última parte do The Deep Dive. Estamos de volta para a última parte do nosso The Deep Dive. Nas partes anteriores, exploramos os contratos de relacionamento da união estável aos informais. Vimos como eles impactam a vida dos casais, né? É verdade, abordamos bastante coisa. Sim. Mas agora, na nossa parte final, vamos olhar para o futuro.
Quais as tendências para o direito de família no Brasil? O direito de família está sempre em movimento, né? Acompanhando as mudanças da sociedade. Uma tendência forte é o reconhecimento da diversidade familiar. A lei está se abrindo para novos tipos de família, indo além do modelo tradicional. Interessante. Estamos falando de famílias homoafetivas, monoparentais, reconstituídas. Exatamente, o conceito de família está se expandindo e o direito precisa garantir que todas essas famílias tenham seus direitos protegidos. É o que importa é o amor, o cuidado, o respeito entre os membros da família. Isso, independentemente da estrutura familiar. E essa mudança já afeta os contratos de relacionamento. Como eles estão se adaptando? Sim, com certeza. Vemos contratos mais flexíveis, personalizados, que atendem às necessidades de diferentes tipos de família. Que legal. Pode dar uns exemplos? Claro, contratos específicos para casais homoafetivos ou contratos para famílias poliafetivas. Nossa, que interessante. Contratos mais inteligentes, né? É isso aí. Mais adequados à realidade moderna. Mas, com tantas mudanças, quais os desafios para o direito de família? Um desafio é equilibrar a proteção dos direitos individuais com a preservação dos valores familiares. Como assim? Por exemplo, como garantir a autonomia de cada um sem prejudicar os filhos ou outros membros da família? Essa é uma questão complexa. É como equilibrar uma balança, encontrar o ponto certo entre liberdade individual e responsabilidade familiar. Não é verdade? E os contratos de relacionamento podem ajudar nesse processo. Como? Quando bem elaborados com a ajuda de um especialista, eles podem prevenir conflitos e garantir que as decisões sejam tomadas de forma consciente. Então os contratos podem ser aliados, né? Sim, desde que usados de forma ética e transparente. O objetivo não é criar confusão, né? Mas sim trazer segurança para todos. Exatamente. Segurança é clareza. E quais suas expectativas para o futuro do direito de família no Brasil? Acredito que ele vai continuar se transformando, acompanhando as mudanças sociais. As leis e a justiça vão se adaptar para garantir os direitos de todos os tipos de família. Que bacana. É bom saber que o direito está caminhando para ser mais inclusivo e justo. Refletindo a diversidade da sociedade. Com certeza. É. E com essa mensagem positiva, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo nos contratos de relacionamento. Ufa, que jornada. É verdade. Mas esperamos que você tenha aprendido bastante sobre esse tema tão importante e que se sinta mais preparado para lidar com as relações afetivas. É isso aí. O importante é ter informação e buscar sempre o diálogo. Exatamente. O diálogo, o respeito e a busca por acordos justos são essenciais para construir relações saudáveis e duradouras. Sempre. E se você gostou do nosso The Deep Dive, compartilhe com seus amigos. Continue nos acompanhando para mais mergulhos profundos em outros temas. Até a próxima!